Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e cá estamos novamente para continuarmos falando de temas tão importantes para a história antiga. Na aula de hoje nós vamos continuar nossa discussão sobre os gregos, essa civilização tão importante para a humanidade de modo geral, não é? A gente já falou muita coisa sobre os gregos sendo aí uma grande referência para a nossa civilização ocidental, seja na política, seja na filosofia. E nós estamos falando aqui desde a formação dos gregos, não é? Eu falei para vocês que quando a gente estuda a Grécia Antiga, nós temos que ter em mente esses períodos aqui. Período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nossa, quantos períodos! Vamos por partes então, né? Na aula passada, nós falamos sobre esse período pré-homérico, falamos também, né, da questão do domínio da civilização de Creta, né? Isso aqui tudo já foi falado. Falamos sobre a importância da Guerra de Troia, como que ela é narrada por este poeta aqui, pelo Homero, com obras importantíssimas da literatura universal, obras como a Ilíada e a Odisseia. Tem aquela historinha do cavalo de Troia, né? Tudo isso a gente já viu. Mas aí o que acontece, gente? Ainda estamos aqui no primeiro período, que é o período de formação dos gregos. Lembra que eu falei para vocês também que os gregos eles foram formados a partir de uma mistura de povos, aqueus, jônios, eólios, né? E outros povos. Mas daí o que acontece? Mais ou menos entre 1200 a.C. a 1100 a.C., chega um outro povo na Grécia. E este povo é um povo violento, um povo guerreiro. Eles são os dórios. Lembre-se deste nome, tá? Dórios. A chegada dos dórios, gente, foi um divisor d'águas na história dos gregos, tá certo? Porque os dórios eles eram um povo nômade, um povo guerreiro e que já conhecia o ferro. Portanto, eles faziam ferramentas, eles faziam instrumentos de guerra muito mais contundentes, muito mais destruidores, muito mais efetivos nas batalhas. Então era um povo mais militarizado, um povo guerreiro. E eles destruíram as cidades do centro-norte da Grécia. Neste momento nós vamos ter um momento em que a população grega vai se dispersar, a população grega vai se espalhar para outras regiões e outras colônias e outras cidades dos gregos vão ser fundadas, porque muitos foram expulsos pelos dórios, tá certo? E os dórios, gente, então, quando eles invadem essa região da Grécia, nós temos a chamada primeira diáspora grega. Essa palavrinha diáspora, a gente já estudou sobre ela. A gente já viu, né, essa palavrinha lá nos Hebreus. Diáspora quer dizer espalhar, né? Então a população grega se espalhou, tá certo? E se transformou. A partir do momento que os dórios chegaram, a gente vai ver mais adiante, uma das cidades gregas mais lembradas é Atenas. Atenas e a outra Esparta. Essas são as cidades mais lembradas aí da Grécia Antiga, né? A cidade de Esparta, ela é muito lembrada pela violência, porque era um povo muito guerreiro. Adivinha por que eles foram fundados? Pelos dórios. Então os dórios, gente, quando eles chegam ali na Grécia, eles chegam trazendo a violência. E aí com isso muita gente se espalha. Muita gente daquela região central da Grécia se espalha, tá bem? E aí outras regiões vão ser fundadas por esses gregos que se espalham nesse processo de diáspora. E aí com a chegada dos dórios é o fim do período pré-homérico, tá bem? Fim do período pré-homérico. E aí aqui, né, a gente tem esse mapinha bem legal que traz a provável rota desses povos aqui que estão na fundação da Grécia, jônios, eólios, dórios, né? Então essa setinha aqui amarela é o caminho feito pelos dórios, né? E a região que eles ocuparam aqui na península do Peloponeso
que é essa região principal aqui do Mar Egeu, onde estava a Grécia, tá bem? Então esse mapinha traz aqui as rotas, né, que esses povos fizeram, lembrando que os gregos, a formação dos gregos se deu a partir de uma mistura de povos, como a gente já falou repetidas vezes, né? Aqui a constituição da Grécia, esse aqui é o território grego, e os povos que a fundaram, dórios, eólios, jônios. Então, é esse caldeirão de povos aqui diferentes que se encontram na região da Grécia e formam a Grécia. Lembrem-se disso sempre, tá? A raiz do povo grego está numa mistura de povos. O povo grego é um povo que foi formado a partir da mistura de povos. Por isso que a gente estuda aqui neste início a atuação destes povos aqui. Porque eles vão formar uma característica fundamental que mais adiante a gente vai entender na história dos gregos, que é essa separação entre eles. Era um povo, mas dividido. E a gente vai ver isso depois, tá bom? E aí nós chegamos, gente, no segundo período. O segundo período da história dos gregos, nós chamamos esse período de Homérico, tá? Homérico vem de Homero, a gente já falou sobre Homero, né? Das obras de Homero, da Ilíada, da Odisseia, da importância da Guerra de Troia. Pois bem, então, neste período, que vai aproximadamente ali do século XII a.C. até o século VIII a.C., nós vamos ter uma transformação na estrutura grega. Por quê? Porque os dórios, que eram os povos que invadiram a Grécia nesse momento, eram um povo militarizado, como a gente já viu, mas um povo rural. Um povo rural. Era um povo que valorizava a agricultura, que valorizava o pastoreio. E aí, como eles tinham essa prática mais rural, o que aconteceu? A região central da Grécia, ela se transformou. Então, a população, nesse período, a população grega, sob liderança dos dórios, ela se ruralizou, ela foi para os campos. E aí, nós temos a divisão e a formação entre os gregos dos chamados genos. Lembre-se deste nome, tá? Se você quiser anotar, genos, não se esqueça disso. O que eram os genos? Os genos eram pequenas comunidades de base familiar. Como assim, professor? Não entendi. Pequenos clãs. Eram clãs rurais. A sociedade agora vai ter poucas cidades, porque os dórios ruralizaram. As pessoas foram para a zona rural, foram para os campos, para as fazendas. Então, ao invés de nós termos grandes cidades, nós vamos ter vários genos, vários clãs rurais, tá legal? E esses genos, gente, o que acontece? Esses genos, eles vão ser liderados, tá? Eles vão ser liderados por chefes. Você vai ter a figura de um chefe familiar, um líder. Cada clã, cada geno vai ter um líder, tá bom? Então você vai ter essa figura patriarcal, digamos assim, certo? Você vai ter também uma economia nesse período agrária e autossuficiente. Então, os genos, eles praticavam, eles consumiam, produziam e consumiam apenas o necessário para o seu consumo. E aí o que acontece? Com o aumento da população, nós vamos ter um declínio do sistema gentílico. O que era esse sistema gentílico? O próprio sistema dos genos. Tá? Porque aí o que acontece? Olha só, o período homérico, gente, é um período muito longo. Acompanha aqui comigo. Século XII até o século VIII. São 400 anos aqui. Então, é claro que neste momento de chegada, de impacto dos dórios, a população se ruralizou. Muitos foram para outros lugares, só que com o tempo essa população foi crescendo. O solo grego não era um solo muito rico em nutrientes, não era um solo muito fértil. Pelo contrário, a gente falou sobre isso, né? O solo grego era um solo muito acidentado, muito pobre. E aí o que acontece? Os genos, a questão da terra na Grécia, dos genos nesse sentido, essa estrutura foi se tornando insuficiente. E aí esses genos foram evoluindo nesse processo que eu coloquei aqui embaixo, ó,
de gênos, você vai ter as fratrias, as tribos, os demos, e vamos chegar na cidade-estado. Então olha só que interessante. Nós vamos ter aqui, com o passar dos anos, no período homérico, um processo inverso de crescimento. Porque a sociedade, em linhas gerais, né, que tentando ser bem didático, a sociedade na Grécia, ela vivia antes da chegada dos dórios em cidades. Com a chegada dos dórios, ela se ruralizou. As pessoas foram para os campos. Mas com o passar dos anos, as pessoas voltaram a formar as cidades. Então as cidades vão voltar a existir na Grécia. Então, o que acontece? Nós vamos ter a formação, gente, das chamadas cidades-estado, tá bom? Você já estudou, nós já estudamos essa palavrinha, não é? O que é uma cidade-estado? Cidades independentes. Nós falamos sobre isso lá na época dos mesopotâmicos, quando a gente estudou, não é? Você está lembrado? Na Grécia, isso vai acontecer de novo, tá bom? Então, gente, não se esqueça disso. Aqui no finalzinho do período homérico, indo já para o terceiro período da história da Grécia, que é o período arcaico, tá joia? Lembre-se disso. Vão se formar as cidades-estado, tá bem? Então, o que eram cidades-estado? Cidades independentes. Cada cidade-estado tinha suas próprias leis, tinha sua própria estrutura, tinha seu próprio sistema político. Nós vamos falar de alguns desses sistemas políticos, né, nos nossos próximos encontros. Então, cada cidade tinha sua autonomia. Em grego, o nome cidade-estado é polis, tá bom? Lembre-se disso, polis. Então, a Grécia, gente, e aí que é algo legal que eu falei agora há pouco. Lembrem que os gregos, desde a sua formação, eles estavam estruturados a partir da mistura de vários povos, né? Vários povos chegaram. E vai se formar o povo grego. O povo grego tinha uma cultura. Mais adiante a gente vai estudar a cultura dos gregos, a filosofia, a mitologia, a literatura, a língua, os jogos, né? Então, o povo grego tinha uma cultura, porém, em termos políticos, nós tínhamos aqui, no finalzinho do período homérico, cidades independentes. Então, por exemplo, eu já adiantei, né? Quais as principais cidades lembradas? Quais as principais cidades lembradas da Grécia? Atenas e Esparta. Na nossa próxima aula a gente vai explicar cada uma dessas cidades, são as mais lembradas. Atenas tinha tinha suas leis, tinha seu sistema político. Esparta tinha a dela. Delos, que é outra cidade, tinha a dela. Éfeso, que é outra cidade, tinha a sua própria estrutura. Então, são cidades à parte, cidades independentes, que não tinham ligação, não tinham qualquer vínculo político uma com a outra. Tá bem? Então aqui, por exemplo, gente, eu coloquei nessa ilustração para a gente ver um mapinha de como era a cidade-estado, a polis. Lembra que cidade-estado em grego é polis, não se esqueça disso. Aqui um pouquinho da polis de Atenas, né? Na parte mais alta da cidade nós tínhamos a Acrópole. A Acrópole era aqui o templo principal. Toda cidade grega, grave isso também, toda cidade grega ela homenageava um dos deuses gregos. Por exemplo, Atenas, o próprio nome Atenas faz referência a uma deusa, a uma das deusas, né, da mitologia grega, que se chamava Atena. Então Atenas vem de Atena, que era a deusa grega da sabedoria. E a Acrópole, o templo, né, o Partenon, o templo aqui que estava aqui no alto, era para homenagear a deusa Atena. Você tinha aqui tribunal, você tinha aqui as decisões políticas, então era a parte política da cidade. Eu destaco aqui também a chamada Ágora. A Ágora era um espaço interessante no centro da cidade, onde as pessoas se reuniam para falar, para discutir. Então, muito se fala
que essa característica que nós temos hoje, né, de sentar num lugar e debater diversos assuntos, falar sobre política, falar sobre esporte, falar sobre arte, isso os gregos faziam muito. Então a ágora era esse espaço aberto onde os atenienses poderiam falar sobre o que quisessem, sobre qualquer tema, sobre estudos, não é? E aí nós chegamos aqui, né, ainda falando do período homérico, nós vamos ter divisões sociais, surge a noção da propriedade privada da terra. Lembra que eu falei que os genos, né, e aqui voltando um pouquinho antes das polis, né, os genos, a terra passou a ser cara. E aí nós vamos ter um processo da segunda diáspora grega. A primeira foi aquela que a gente viu, né? E aqui nós vamos ter a segunda diáspora grega, que é quando aumenta a população dos genos, as comunidades gentílicas, os genos. E aí muita gente vai sair da Grécia, muitos gregos vão sair do território, né, principal da Grécia e vão começar um processo de colonização. O que é isso? Eles vão fundar colônias em outras regiões, tá certo? E aí cidades gregas vão ser fundadas em outras regiões, né? Aqui nesse mapinha mostra muito. Então, olha só, gente. Aqui onde eu estou passando o mouse, ó, presta atenção. Aqui onde eu estou passando o mouse, isso aqui era a Grécia, tá? Isso aqui era a Grécia. Agora, você vê outras regiões aqui em amarelo, né? Isso aqui são colônias gregas, gente, fundadas por gregos que saíram aqui do território principal da Grécia e fundaram regiões, até na região da França, você vai ter colônias gregas, olha só que interessante. No norte da África, na França, na região da Itália, você tem colônias gregas que são fundadas. Isso porque inchou o território aqui, no final do período homérico, e eles foram para outras regiões, tá certo? Aí nós chegamos, sim, no período arcaico, tá? Período arcaico. O período arcaico é o período de formação das polis, que vão se destacar Atenas e Esparta. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá beleza? Então no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre Atenas, sobre Esparta, né? E o desenvolvimento aqui do período arcaico. Beleza, gente? Qualquer dúvida, fale comigo, vamos nos falando por aí, tá certo? E nós nos vemos aí no nosso próximo encontro para continuar nossa discussão super bacana sobre os gregos. Tá legal? Tchau, tchau para vocês. Bons estudos.